Bem-vindos a mais uma edição do Big Ideas. Eu sou o Miguel Magalhães, sou responsável de conteúdos do Next Big Idea, que é a marca de mídia que está a organizar este evento. A ideia pela qual criámos esta série de eventos foi precisamente discutir os desafios que fazem parte da construção de uma empresa, por quem está a passar por esse processo ou por quem já passou. Na primeira edição tínhamos falado de investimento e de os desafios que empresas levantam a conseguir capital para os seus negócios. Nesta segunda edição, eh, vamos falar de gestão e de desafios de gestão, e por isso contamos com dois CEOs de empresas bastante diferentes. Em primeiro lugar, o Rui Bairrada, que é o CEO do Doutor Finanças, que nos últimos anos dificilmente já teríamos passado pela plataforma por um dos serviços do Doutor Finanças, seja a comparar potencial crédito de habitação, salário, o que seja. Eu certamente já passei uma vez, pelo menos. E o Luís, que é o CEO da iLove, que é uma das startups mais promissoras em Portugal no setor da saúde e que, corrige-me se eu estiver enganado, Luís, mas está a dizer haver uma plataforma que recorre, entre outras coisas, à inteligência artificial para melhorar a forma como terapias e medicamentos estão a ser descobertos. Eu lembro-me quando falámos no Web Summit há uns meses, um dos principais casos de tudo é o Alzheimer. E, portanto, para terem uma noção também do tipo de projetos e de coisas na qual a iLove está a trabalhar. Falando um bocadinho do Next Big Idea e depois arrumando um pouco a casa. Next Big Idea, para quem não está tão a par de onde estamos enquanto projeto, começou há 10, 12 anos como um programa de televisão na SIC Notícias e foi assim que nos mantivemos durante uma série de anos e de temporadas em que tentámos e fomos atrás dos principais projetos que foram aparecendo e startups que foram aparecendo no mercado português. E o que aconteceu foi que, e ainda bem, o mercado e o ecossistema foi se tornando mais maduro, e nos últimos 2 anos apostámos em tornar-nos uma marca de mídia que cobre temas de inovação, temas de tecnologia, temas de empresas, e que tenta trabalhar com empresas e com marcas, não só na televisão, que continua a ser um eixo importante para nós, mas cada vez mais no digital, através de conteúdos que produzimos para o nosso site, através da newsletter que enviamos mensalmente, e que à partida todos aqui já serão subscritos através de conteúdos que produzimos para o YouTube e para as redes sociais e através de eventos como este, que estão a ser agora organizados por nós, mas que no futuro podem perfeitamente ser organizados em conjunto com uma marca que se queira associar. E, portanto, se forem uma empresa que tem interesse em organizar eventos online e em termos como parceiro de mídia, é algo que podemos fazer perfeitamente e que podemos falar a seguir ao evento. Indo ao Big Ideas e arrumando só a casa antes de dar também a palavra ao Rui e ao Luís para começarmos a nossa conversa, relembrar que nós vamos estar os três a falar durante 45 minutos, uma hora no máximo, sobre desafios de gestão. Tenho a certeza que durante a conversa poderão surgir algumas questões e que terão a oportunidade de as fazer. A única coisa que peço é que as coloquem no chat, que temos aqui no Zoom, e depois, quando for essa altura, posso eu selecionar algumas para fazer, ou se até preferirem, posso perfeitamente dar a palavra e fazerem diretamente ao Luís ou ao Rui. A ideia não é substituir-me, portanto, se for essa a intenção, podem fazê-lo perfeitamente. Relembrar também que o evento está a ser gravado, vamos apenas utilizar alguns clipes do que vai ser o evento para efeitos promocionais e posteriormente vamos também disponibilizar o evento na íntegra a quem for subscritor da nossa newsletter Next. Portanto, se conhecem alguém ou até se quiserem revisitar depois o evento que estão a participar agora, vão ter a oportunidade para o fazer. E, portanto, indo diretamente às perguntas que interessam, vou começar por uma provocação ao Rui, que agradeço desde já estar aqui connosco. E Rui, a primeira pergunta que eu te queria colocar era, ahm, como tu já me disseste bem, a Doutor Finanças está a celebrar 10 anos em 2024. E a pergunta que eu te queria colocar era se é mais fácil gerir uma empresa a começar com poucas pessoas com as quais tens uma grande familiaridade, mas que ainda estás um pouco a desbravar caminho, ou uma empresa que já tem quase 500 pessoas, que apesar de tudo já tem uma complexidade bastante grande e que tu não consegues estar em todo o lado ao mesmo tempo e que, portanto, gerir uma série de processos em muitas vezes é bastante mais complicado do que era ao início. Olha, obrigada pela pergunta. Antes de mais, agradecer-te, Miguel, pelo convite. Dizer olá ao Luís também, por estarmos aqui nesta conversa. A pergunta é complexa, porque tem a ver com o estágio, não é? Tem a ver com a altura. Se me perguntares se eu prefiro hoje, porque hoje em 500, que são 240
e 7 empregados de outras finanças, mais cerca de 200 e qualquer coisa franchisados. Hoje eu tenho uma vida mais facilitada, porque hoje eu a reportar a mim só tenho 9, portanto somos 10, não é? E uma estrutura muito mais estruturada, muito mais organizada, em termos de gestão, em termos daquilo que nós estamos a entregar e aquilo que nós estamos a fazer. No início é mais desafiante, não é? Quando comecei este projeto em 2014, éramos muito menos, tinha outros, os desafios são totalmente diferentes. Mas como eu sou completamente apaixonado por pessoas, é, são os dois bons, sabes? São os dois bons. É ver o caminho, é bom hoje olhares para trás e ver que começámos 5. O projeto dos Doutor Finança começa com 5 pessoas. Lançamos o projeto da Doutor Finança em outubro de 2014, 5 pessoas na altura, e hoje sermos eh, a caminho de 500, logicamente que isto é um orgulho gigante. Sendo que foi sempre focado em pessoas, sejam as 5 iniciais, que não estamos todos ainda cá do início dos 5, estamos 3 dos 5. Entretanto, não sei se vamos por aí, mas alguns no caminho nos separámos dos iniciais, ou seguimos caminhos diferentes, e respondendo diretamente à tua pergunta, são fases diferentes da vida e das empresas com, com, com sabores diferentes, não é? Hoje mais maduro, mais crescido, mais organizado, mais estruturado. Na altura não, zero disto, zero disto. Quando começámos não sabia como é que ia ser o dia a seguir, quanto mais estar a fazer planos a 2 e a 3 anos como hoje temos que fazer. Concordas com o Rui? Luís, já tens uma experiência um bocadinho diferente. Não, eu concordo a 100% e admiro a sinceridade do Rui para partilhar um bocadinho o que é o early stage de qualquer empresa. E obviamente, pronto, aqui obviamente com desafios de negócio e oportunidades de negócio muito diferentes, mas eu acho que as primeiras 10, 20 pessoas são um bocadinho o core, por isso, como se costuma dizer, o make or break de qualquer organização. E acaba por por ser uma organização que também, eu achei delicioso o comentário do Rui, de que, ou seja, a organização acaba por ser muito mais dependente dos founders quanto mais pequena é. E isso, Uhum, obviamente, é uma responsabilidade e um problema, porque, quer dizer, neste momento, uma organização como a do Rui pode crescer. O Rui, obviamente, uma pessoa fantástica, um empreendedor fenomenal, mas que poderá ter tido a oportunidade de recrutar pessoas igualmente boas e que até possam complementar noutras áreas. Por isso, a uhum, organização está muito menos dependente de um founder ou de um CEO à medida que vai crescendo. Quando é pequenina, não, quer dizer, e então o founder acaba por sentir esta responsabilidade de que, quer dizer, eu sou quase aqui sou quase aqui o responsável máximo por fazer isto acontecer. E isso obviamente traz desafios de todos os tipos, que acabam normalmente por culminar na tal mess, ou na tal, ou seja, neste turbilhão de coisas e ideias a acontecer que são muito características de qualquer startup ou de qualquer empresa. No início, eu não sei, Rui, se na altura uhum. vocês se definiram como startup ou se foram simplesmente uma jovem empresa, Não, não, qual que é mais ou menos startup? a mesma coisa, mas Não somos. Na altura, nós hoje somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal. Na altura, éramos só uma empresa, uma LDA. 3 pessoas foram a um escritório de advogados e constituíram uma empresa para fazer alguma coisa. Zero digitais, zero startup, zero, zero. Startup é assim um nome mais in, não é? Que nós ligamos hoje a quem está a entrar e ligamos muito, ou maioritariamente, a tecnologia e a empresas mais do lado da tecnologia. Zero tecnológicos. Nós, quando começámos, era papel, muito papel. Hoje somos paper free, passado estes anos, não temos papel dentro dos outros finanças. Mas na altura era tudo menos isso. No início, o que nós queríamos era basicamente chegar ao final do mês e conseguirmos pagar os 5 salários. É isto. O início é sempre assim, acho que quase com todos nós, não é? Salários pequeninos, uma ideia de fazer alguma coisa, de alguma área que nós achávamos na altura que éramos especialistas, mas depois o desafio começa no primeiro dia, não é? Quando estamos todos numa sala mínima, lembro perfeitamente, mal cabíamos lá, com a impressora a fazer barulho,
que não conseguimos estar ao telefone quando a impressora imprimia o tal papel que nós precisávamos. Mas é giro recordar, é nostálgico, é espetacular, é bom voltar ao início para dar valor àquilo que nós somos hoje. Falando de início, e queria perguntar-te a ti, Luís, já tens um percurso profissional em que já tiveste empresas antes, passaste já tiveste outros projetos. Já quando pensavas no teu percurso profissional, já tinhas a ideia de que um dia gostavas de ter uma empresa ou foi algo que acabou por surgir pelas experiências que tiveste, seja na universidade ou até seja com as primeiras experiências profissionais que acabaste por ter? Boa pergunta, Miguel. Eu poderia dizer que, não, eu nunca quis, como às vezes vemos alguns empreendedores dizer, não, eu sempre estive muito focado e depois realmente descobri um problema enorme que me puxou para criar uma empresa. Pá, eu até nem queria nada, mas olha, pá, lá fiz o favor. Podia dizer isso, que é uma mensagem que às vezes se passa muito, principalmente no mundo da tecnologia, porque fica bem. Mas a verdade é que não é essa a realidade em muitos casos, mas no meu claramente não foi. Por isso, eu acho que desde muito cedo que me apercebi que eu me apaixono facilmente por problemas, e que depois sou muito rapidamente levado a dedicar uma boa parte do meu tempo a tentar resolvê-los. E isso levou-me a vários caminhos profissionais, também levou-me a juntar-me a algumas iniciativas em Portugal que eu acho que formam, entre academia e indústria, formam bons empreendedores e bons gestores. Por isso uma delas é um programa de gestão de empresas chamado Global Management Challenge, que é português, ou seja, decorre em muitos países no mundo, mas é português e originário em Portugal e da qual eu fiz parte em algumas edições. Por isso obviamente leva tempo, leva dedicação, são coisas que se fazem quase off business hours e isso obviamente só acontece quando a pessoa já tem uma vontade e uma paixão por, número um, aprender e, número dois, ter uma experiência, um, pronto, uma experiência real do que é gerir uma empresa antes dessa oportunidade surgir. Por isso, no meu caso, eu acho que era muito claro e eu acredito que há um perfil muito específico de pessoas que realmente necessitam deste thrill, desta adrenalina de construir algo e resolver um problema, e entregar valor a alguém. Porque não é toda a gente, e eu sinto isto muito, eu de certeza que o Rui também sentiu, as primeiras pessoas que se contratam, é muito importante que tenham este tipo de cultura, e que estejam também habituadas e preparadas para lidar com esta ambiguidade de um negócio no início. Pronto, e no meu caso eu acho que era muito claro que esse seria ser o caso. Participei em algumas startups ou empresas jovens de outras pessoas antes de criar a minha, pronto, e acredito que no futuro saltarei para outros desafios meus ou de outros com contornos semelhantes, mas sempre foi muito claro que queria dedicar a minha vida a resolver problemas complexos e pronto, e acho que felizmente tenho tido o prazer de encontrar pessoas à minha volta que tenham o mesmo prazer e pronto, e que se juntaram comigo para criar empresas. Rui, faço-te a mesma pergunta, mas adiciono duas coisas que depois, se Uhum. quiseres, também podes comentar, Luís, que era, primeiro a mesma pergunta, mas depois se, na altura de criar um negócio, porque por norma o que acontece é que, primeiro, se tu achas que ter experiência noutra empresa é importante para poder ser um bom líder, essa era a primeira pergunta, e Uhum. a segunda, ou seja, se teres liderado por alguém em algum momento da tua vida, ajuda-te a depois poder saber o que é uma boa liderança ou não. Uhum. Por norma, há muito aqueles casos de o jovem CEO que saiu da universidade, teve uma grande empresa e depois fez todo o percurso para se tornar um grande líder, mas eu tendo a achar que esses são os outliers. E, portanto, Uhum. queria ter a tua opinião sobre isso. E também se, na Uhum. altura, ou quando se pensa em ter um negócio, se aquele número que várias vezes é dado de 9 em cada 10 empresas falha, passa pela cabeça de alguém. Começando pelo fim, eu acho que quando começa, não. Passado um mês, se calhar já começa a aparecer o nome. Estou indo ao início. Eu tenho um percurso um bocadinho diferente do habitual, do normal. Eu começo a trabalhar muito cedo, eu não tenho muito jeito para os estudos, eu não tenho formação superior. Eu começo a trabalhar muito cedo, logo com 18 anos.
Lancei um livro no final do ano passado, Estafeta a CEO, e a história é mesmo essa. Portanto, eu começo a trabalhar num banco aos 18 anos como estafeta, no Deutsche Bank, e depois é lá que eu faço a minha carreira profissional. O meu primeiro emprego de contador e único foi dentro do Deutsche Bank, onde eu entro como estafeta, depois vou fazendo. Acho que sou o melhor estafeta do mundo e então dá uma oportunidade para fazer outra coisa. E é um bocadinho hoje um dos nossos lemas fazer o bem bem feito, não é? É um bocadinho bem desde a origem. Então fui fazendo as coisas, fui aproveitando as oportunidades que me foram dando dentro do banco para tentar entregar alguma coisa acima da média para conseguir ir progredindo, já que através dos estudos eu percebi muito cedo que não era por aí, que não, a escola a mim não foi uma coisa que me chamasse ou que me dissesse muito, porque eu sou tipo amarelo, como se vê ali atrás, sou um tipo mais amarelo, assim, mais idiota e menos azul, menos estruturado. Isto para te dizer, depois aconteceu, aos 30 anos, aconteceu o que acontece a muitas pessoas. Foi no caso do banco, foi-me dada uma oportunidade, outra oportunidade, e na altura que é para ser private banker, que é o sonho de quem trabalha nos bancos, não sei o quê, gerir, assim, quem faz carreira dentro dos bancos. Aí na altura o meu responsável, o meu diretor, disse que eu não tinha capacidade para aquela função. Também já me tinham dito antes, eu ia-me safando. Pá, e aquilo, efetivamente, aos 30 anos, fez mexer comigo. E é o gatilho. E é aí, eu, entretanto, nos últimos anos de Deutsche Bank, eu especializo-me em crédito e habitação. 17 anos depois de sair o Doutor Finanças no ano passado, fatura 15 milhões de euros. 90% desse valor é ajudar pessoas a fazer crédito e habitação. Portanto, o foco, eu especializo-me em crédito e habitação. Pá, e vejo uma oportunidade aos 30 anos. Olha, chegou o meu limite, aqui é o meu teto. Quero sonhar mais alto. A possibilidade que eu tenho, não tenho formação, não tenho isto, não tenho aquilo, tenho duas opções. Ou vou fazer mais do, ou continuo aqui, ou vou fazer mais do mesmo para o outro lado qualquer e vou ter os mesmos desafios que tenho aqui, ou então torno-me jovem empresário de insucesso, que é o que eu digo em muitas das palestras que dou. E foi essa, e essa é a decisão. Portanto, aos 30 anos abro a minha primeira empresa para ajudar pessoas a encontrar as melhores condições para o seu crédito e habitação, e aí começa a minha jornada a empreender. Mas nunca tinhas Depois, pensado em ter um negócio. Foi só não, algo que não, depois não, foi não, não, não. surgindo. Surgiu só nessa, quando senti que cheguei ao meu limite onde trabalhava por conta do trem, refleti sobre isso e disse, se calhar, se eu for sozinho fazer uma coisa que eu gosto, porque não experimentar? Respondendo à outra pergunta que fizeste, óbvio que sim. Ou seja, a gestão e as decisões eh, que tiveram comigo ao longo desses 12 anos influenciaram. Hoje eu fiz onboarding de manhã. Entraram novos colaboradores no Doutor Finanças, eu faço onboarding a toda a gente que cá entra. Eu digo sempre quatro coisas. A última, para não vos maçar, a última é que o meu lugar está à disposição. Portanto, eu não volto a fazer aquilo que me fizeram a mim, eu não faço a quem vem trabalhar comigo. Quem me dera a mim, queiram todos chegar a CEO, portanto eu não consigo tamponar nenhuma das funções que nós atualmente temos dos outros finanças. Quem me dera a mim que as pessoas que cá chegam tenham todos a ambição de crescer e que, quanto mais quiserem crescer, mais nós todos podemos florescer. E o meu lugar está, quem me dera a mim, ter não sei quantos CEOs, não sei quantas empresas e não sei quantos países do mundo a ajudar não sei quantas pessoas com um propósito que eu até acho que também tem sido o que nos trouxe até aqui tem a ver com propósito também, tem a ver, eu costumo dizer que tenho o melhor emprego no mundo, não é? Eu ajudo pessoas numa área que é importante para a vida delas, tem a ver com a área financeira, seja através dos conteúdos ou através da intervenção e não lhes cobro nada. Portanto, isto é tipo, é uma coisa que nós conseguimos criar, que hoje em dia, pá, nos dá um orgulho gigante, mas logicamente que teve influência as decisões que eu fui tendo ao longo desses 12 anos. Também dizer que sou muito grato a esses 12 anos. Foi lá que eu aprendi tudo. Eu, quando entro no Deutsche Bank, nem Deutsche Bank sabia dizer. Não sabia, tinha acabado de fazer o 12º ano e não sabia mais nada do que isso. Portanto, tudo o que eu aprendi, aquilo que sou hoje, devo muito às pessoas que passaram por mim nessa jornada. Muitas delas, que foram meus diretores até ou responsáveis estão comigo. Hoje é giro, que depois a vida é um ser vivo, não é? E acontecem muitas coisas e muitas das pessoas que trabalharam comigo nessa altura, uns são meus sócios hoje, outros trabalham comigo e hoje voltámos a encontrar num projeto com um propósito diferente, numa estrutura diferente, ah, e hierarquicamente também de forma diferente. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Luís, porque eu sei que também tiveste outras experiências e, portanto, tu nessa experiência ou nas experiências anteriores que tiveste, conseguiste logo ter uma ideia do que é que para ti podia. Primeiro, se querias
ter um CEO, que às vezes podias ver, ou podias ter pessoas que, pronto, que eram teus diretores, que eram teus líderes e pensares, eu nunca queria, nunca queria isto para a minha vida. Tiveste também, achaste importante poder ter esse tipo de experiências antes de teres uma ideia como a Ela? E em primeiro lugar, eu acho que, ou seja, qualificando aquilo que eu disse há bocadinho, era muito claro para mim, desde sempre que eu queria estar na área do empreendedorismo e que queria trabalhar em algo, em resolver problemas complexos. Nunca foi minimamente claro para mim. Aliás, isso aí sim acaba por ser um bocadinho por acidente, aqui a situação de estar aqui como CEO pronto, numa posição que se parece que é muito interessante e acaba por ser, na realidade, como o Rui pode afirmar, seguramente muito menos sexy do que a maior parte das pessoas pensa. Ah, por isso, em primeiro lugar, para responder aqui à tua questão, eu acho que os erros mais baratos que nós fazemos são os erros que nós vemos os outros a fazer e aprendemos. Por isso, aprender com os erros dos outros é a forma mais barata que existe de errar. E eu posso dizer que tive a oportunidade de aprender em organizações absolutamente fantásticas, por isso, de classe mundial, privadas, público-privadas, e que aprendi muita coisa. E depois a vantagem de estarmos em organizações boas, que mesmo assim falham, obviamente, porque é normal, é porque começamos a aprender erros mais sofisticados, e erros que, se fosse por nossa conta, nos iriam demorar muito tempo a aprender. Por isso, o Rui comentou, não é, que acaba por, na experiência dele, um, na banca, não é? Acaba por adquirir aqui um background que lhe foi, de uma forma ou de outra, acaba por ter sido uma base interessante depois para construir um empire, como é aqui hoje o Doutor Finanças. No meu caso, obviamente, pronto, é uma empresa que atua muito na área da tech, da deep tech. Pronto, e as instituições e as empresas onde eu estive foram absolutamente importantes para o que eu estou a fazer hoje. Mas e uma mensagem acho que gostava de passar aqui é que eu recomendava toda a gente a ter pelo menos uma experiência a trabalhar por conta do trem antes de se lançarem aos seus próprios negócios. Em primeiro lugar, para estar do outro lado da barricada e também tentar perceber coisas que, se nos são feitas e não queremos fazer aos outros. Aprende-se muito, assim, aprende-se muito a ver fazer, mas também se aprende muito a ver o que não fazer. Lá está, e depois porque os erros são claramente mais baratos quando são feitos numa instituição que não é a nossa. Porque, pronto, e o Rui saberá bem, não é? Quer dizer, o paraquedas, quando somos sócios, é diferente, não é? Porque se isto correr mal, pá, corre mal normalmente from the bottom up, from the top down, não é? Uhum. E quando estamos numa instituição e estamos a trabalhar por contas de outrem, de uma forma ou de outra, Nem sabemos, não é? Nós, quando nos tornamos empreendedores, nós não sabemos ao que vamos, porque não há assim uma formação específica, ou não há. Nós, sei lá, quando tornas empreendedor e fazes o primeiro PNL e percebes, sei lá, uma coisa completamente básica, e tens um escritório e tens que ir ao Pingo Doce comprar coisas básicas só para o escritório poder funcionar, tu, quando trabalhas num banco 12 anos, nunca te preocupaste com o que acontecia ou que precisavas dentro da casa de banho ou não. Portanto, é tão diferente, é tão intenso, mas também é giro e ficas com histórias para contar. Portanto, é bom passar, eu estou claramente com o Luís, ter uma experiência antes de empreender noutro sítio é bom, dá-nos muita maturidade e percebemos muitas coisas, e quanto maior, mais coisas provavelmente aprendemos, porque, como o Luís disse bem, o erro é diferente em coisas mais pequeninas, até pelo medo, pelo receio, porque não sei quantas coisas, e porque nem temos acesso nessas alturas a tanta informação como temos depois. Mas sim, mas eu diria que são dois processos totalmente diferentes. É quase como renascer e começar do zero quando tu abres a tua própria primeira empresa. Há coisas que não sequer passam pela cabeça, sabe? Pagar os salários, ou seja, o que é preciso para pagar os salários, né? Já é só transferir dinheiro para a conta, não, e tem a segurança social e os prazos, e sei lá, há todo um mundo quando tu estás dentro de uma organização estruturada
que seja, nem sequer nunca te perguntaste ou questionaste como é que aquilo se fazia. Aquilo acontecia, acabava por acontecer. Quando vens para este mundo, nada acontece se não fores tu a fazer ou a encontrar alguém que faça. Para mim foi muito claro, desde o início, que havia coisas que eu não ia fazer. Portanto, desde muito cedo eu nunca fui sozinho a nada até hoje. Portanto, eu sempre fui buscar alguém que me complementasse onde eu não era, onde eu não era bom, ou não queria fazer porque poderia correr um risco tremendo. Portanto, sempre fui mais de dividir para reinar do que querer reinar. Ainda hoje é assim. Ainda bem que pegas nisso, porque, e avançando um bocadinho até para o tema de criação do negócio, tu quando começas estás preocupado em ter, e tu mencionaste alguns desses momentos, quer ser um produto que funciona, começas a perceber que tens uma série de contas para pagar, pode haver algum síndrome de impostor ao início, que é perfeitamente normal quando de repente tens responsabilidades acrescidas. Utilizando o contexto português, obviamente, qual é que é a parte mais frustrante de criar um negócio ao início? Ou seja, há todas aquelas expectativas e depois de repente é normal que algumas dessas expectativas não vão necessariamente ao encontro daquilo, e pode ser diferente em ambos os vossos casos, mas ia começar por ti, Rui. Qual é que foi na Uhum. altura aquilo com que sentiste mais frustração na altura de criar o projeto como tinhas da Doutor Finanças? Olha, nós tivemos sorte porque não passámos por. Imagina, eu desde o primeiro mês, eu arranjei uma área de atuação em que eu me paguei desde o primeiro momento. Não há nenhuma altura da minha vida nestes 12 anos que eu tivesse ida negativa em termos de conta de resultados. Como fui dando passos ao longo do tempo à medida das minhas possibilidades, nunca tive investidores, nunca tive que investir dinheiro no meu negócio, porque o meu negócio. Tá, e depois é um negócio que não tem incumprimento. Quem nos paga a nós é os bancos, é as financeiras, é as seguradoras. Portanto, nós fomos redimensionando a nossa estrutura e a minha estrutura, e no caso, quando eu começo sozinho, a minha própria vida pessoal, à medida daquilo que ia fazendo e construindo. Portanto, tive essa sorte no início. As frustrações, todos nós somos sonhadores, não é? Imagina. Eu nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça, no primeiro ano, e depois no segundo, e depois no terceiro, e depois no quarto, passado 10, eu hoje ia estar onde estava. Hum, Eu foi aproveitando as oportunidades que a vinda foi colocando no caminho para me ir reinventando, não é? Eu, quando saio do banco para fazer crédito e habitação, e enquanto empreendedor, eu nunca tinha ganho tanto dinheiro na vida, porque não há limite e tu és completamente alcoólico. Quando te casas, tens as tuas primeiras coisas, arranjas um negócio em que os bancos te pagam para tu levares lá por clientes, em que tu achas que és o melhor tipo em Portugal a ajudar pessoas a fazer crédito e pensei não há limite, então tu trabalhas 7 dias por semana e organizas a tua vida pessoal, não é? Eu ganhei dinheiro como ganhava o dinheiro que era o meu limite, não é? E durante eh, os primeiros anos, agradecer aqui publicamente à minha mulher, à Raquel, que segurou tudo, e os miúdos, e segurou tudo, e segurou todas estas coisas, não é? Para eu me conseguir dedicar mais tempo. Pois, à medida que o tempo vai avançando, as tuas prioridades também vão alterando e vão mudando, não é? Hoje não me passa sequer pela cabeça voltar a ser arcaólico ou trabalhar 7 dias por semana, ou chegar, como vou chegar mais tarde hoje a casa, ou atender o telefone ao domingo e ao fim de semana para fazer o que é que seja. Ou seja, isto tem a ver também com a maturidade e com a altura em que tu estás em cada parte do teu negócio e desta coisa de empreender. Mas pronto, para deixar aqui uma mensagem, para mim isso foi claro desde o início. Não devemos ir sozinhos e devemos fazer um exercício. Vou dar um exemplo que parece assim meio simples e até meio, não diria parvo, mas durante alguns anos andaram-me a chatear que eu devia ter uma assistente, que era coisa, não sei, que devia ter mais, porque eu sou super desorganizado e super desestruturado e pronto, não sou a pessoa mais organizada, mas eu sempre fui contra, porque achei sempre uma assistente fazer atas e tirar cafés. Eu não quero, não sou essa pessoa. Eu era o tipo que tirava os cafés, não vou ter nunca ninguém a trazer-me um café ao meu gabinete, isso não é uma coisa que eu quero. Até que um dia eu parei, peguei numa folha e disse o que é que eu realmente sou mau a fazer ou o que é que não é prazeroso para mim fazer. E fiz uma lista. Não sei o quê, não sou grande coisa em inglês, não sou bom a organizar, mexer na agenda é um caos. Fiz uma lista aí aos recursos humanos. E hoje tenho a Sara,
que é a minha assistente. Não é a minha assistente, é um complemento do Rui Bairrada. Para quem está a empreender ou abrir uma empresa é fazer exatamente o mesmo exercício. Quando eu faço mentoria ou faço alguma coisa, a minha primeira dica, mais importante de todas, é esta. Quando vais abrir alguma coisa, escreve num papel aquilo que tu não sabes fazer. Porque senão acontece o mesmo que eu, no início, quando empreendi, que fui buscar pessoas iguais a mim a fazer aquilo que eu fazia. O que é que deu? 2014 foi até 2017, em 2017 separámos. Porque houve uma altura em que era mais a discordância do que a concordância para fazer coisas para a frente. Porque estávamos no mesmo. Então, se nós, desde o início, percebermos que a vida é muito mais gira se for em complemento com outras coisas, então a probabilidade do sucesso, e respondendo à pergunta de há bocadinho, aquela coisa dos 10 anos, se é verdade ou não, eu acho e hoje acredito que quanto maior e melhor nós tivermos a humildade de fazer o exercício de trazer pessoas e acrescentar camadas à nossa vida de empreendedor que venham trazer outras coisas que nós não somos, de preferência, que é também no que eu acredito que sabem mais do que eu, então a probabilidade de vingar a mim, e na minha humilde opinião, é bastante maior. Então, basicamente, a maior frustração era o tempo que tinhas que perder em coisas em que sabias que não eras tão bom a fazê-las. Ia ter Sim, que. Resumidamente, sim, resumidamente. sim. E tu, Luís? Na altura, eu faço também uma pergunta, mas também imagino que. Isto também é verdade para o setor do Rui, mas até num setor tão regulado como é o da área da saúde, acredito que a parte da frustração também possa ser com toda a burocracia que acredito que esteja envolvida para pôr em prática uma plataforma como a tua, que está diretamente a lidar em alguma situação ou em algum momento com a vida das pessoas. Não sei, sem dúvida, Miguel. Eu, em primeiro lugar, gostava só de complementar aqui o ponto do Rui. Eu acho que uma das coisas que se aprende, ahm, uma das coisas que se aprende da hard way, e o Rui aprendeu, e eu acho que pronto, também já devia ter aprendido, se calhar, não sei se aprendi completamente, é que uma das coisas que não escalam é o tempo do teu tempo Uhum. e o tempo de um founder ou de um sócio ou de um acionista. É uma das coisas que não escala, porque, por exemplo, o Rui estava a dizer uma coisa deliciosa que era, eu ganhava o tempo, ou seja, proporcional o dinheiro ao tempo que eu tinha, não é? Ganhava Exato. o dinheiro proporcional ao tempo que eu tinha. Só que o tempo do Rui é o mesmo tempo do meu e do teu, Miguel, quer dizer, temos 24 horas no dia, pronto, uns podem dormir 4 ou 5 horas, outros podem dormir 8 ou 9, mas a diferença é muito pequena, por isso nós temos todos mais ou menos o mesmo tempo. E se o tempo que nós, quer dizer, se o impacto que nós queremos criar estiver só correlacionado com as horas que metemos, muito rapidamente vai chegar a um limite e vais perceber que o impacto que consegues criar está limitado. E daí, o que estávamos agora a falar, portanto, que eu há bocadinho estava a dar também essa nota, que é super, super importante ir buscar pessoas que consigam, como disse o Rui muito bem, fazer o que tu não sabes, consigam atrair e deixar também ajudar a organização a crescer para além do que são as tuas limitações, porque senão tu vais ser sempre, quer dizer, vais ser sempre o limite de onde é que a organização consegue crescer. E se contratares pessoas como tu, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que tu, ainda é pior. Por isso é absolutamente importante as pessoas e os empreendedores perceberem que a melhor forma de criar mais impacto é exatamente contratar pessoas que consigam aumentar as coisas que nós fazemos bem e entre aspas, complementar o que nós não fazemos tão bem e multiplicar o impacto que a organização pode criar versus o número de pessoas. E não simplesmente estar só dependente do founder ou do CEO ou do que seja. Em relação à tua pergunta, Miguel, agora mais diretamente, se nós estamos a atuar numa área altamente regulada, porque a saúde das pessoas é uma das coisas mais importantes a nível pessoal, por isso o Rui estava a comentar, obviamente a casa, a residência onde as pessoas vivem é uma coisa muito pessoal e super importante. A saúde, eu diria que está nesse nível, provavelmente um bocadinho mais acima, porque, quer dizer, sem saúde, na pirâmide das necessidades, Uhum. é difícil a pessoa sentir-se, obviamente, realizada. E exatamente por isso, é uma área extremamente regulada. Por isso, as soluções que são colocadas no mercado têm que ser devidamente testadas, têm que ser devidamente validadas. Por isso, a burocracia, que normalmente num negócio normal é negativa, até certo ponto, na área da saúde, tem claramente uma razão de ser.
O que não quer dizer que não hajam desafios regulatórios imensos, criados muitas vezes com sentido, muitas vezes sem sentido, por as burocracias. Por isso fala-se muito, muitas vezes em Portugal, da demora que leva um medicamento a ser aprovado e a estar disponível aos pacientes no SNS e não só. Pronto, isso é aquela burocracia que pode fazer sentido ou não. Há ali uma componente financeira também pelo meio. Mas essa é a burocracia não tão boa. Depois há a burocracia boa, que é garantir que o medicamento, quando chega à mão do paciente, faz o que realmente deve fazer e que cria o impacto que diz que cria. Na nossa área, como estamos maioritariamente a atuar no momento em que os fármacos ainda estão a ser desenvolvidos, por isso estamos maioritariamente a trabalhar com farmacêuticas, com empresas de biotecnologia e com institutos de investigação e desenvolvimento de topo a nível mundial. Estamos abrangidos por uma isenção de uma boa parte dessa burocracia, porque estamos a atuar na área de desenvolvimento, e então, por isso estamos sob a umbrella daqui de uma isenção. Não obstante, lidamos em muitos casos com dados de saúde, são dados, obviamente, quantidades muito grandes de dados que são ou que podem eventualmente ser sensíveis, especialmente se não forem anonimizados corretamente, por isso todos os dados que nós recebemos são totalmente anonimizados, por isso é algo que é sagrado na empresa, não ter dados que identifiquem pacientes individualmente. Não obstante, temos que ter muito cuidado da forma como nos tratamos e até a própria decisão da empresa, logo desde o início, de ir buscar um parceiro tecnológico como acionista, como a Microsoft, vai muito porque, quer queiramos, quer não, um parceiro tecnológico como a Microsoft tem uma experiência muito grande em lidar com quantidades massivas de dados extremamente sensíveis. E essa experiência que uma empresa, uma jovem empresa, uma startup não tem, pode-se apoiar aqui num parceiro. Por isso, é importante, obviamente, perceber que pessoas é que se contratam no início da empresa, mas parceiros está um bocadinho dentro desta área do hiring. Muitas vezes contrata-se pessoas, outras vezes contratam-se parceiros, que são igualmente importantes para fazer o negócio crescer. Tinhas falado do Portugal da demora, e isto é uma pergunta para os dois, mas podes começar tu por responder, Rui. Vocês consideram que Portugal, enquanto um mercado para empresas, tem vindo a melhorar nos últimos anos, ou ainda há várias barreiras naquilo que é os obstáculos que uma empresa muitas vezes tem em operar, e que já houve vários obstáculos que foram identificados, mas que sentem que é algo que tem vindo a melhorar com o tempo? Rui, começar por ti. Olha, Da perspectiva claramente tem de um vindo, líder de uma empresa, obviamente. Do líder de uma empresa que olha para o que é o seu dia a dia claramente, e se sentem isso. claramente tem vindo a melhorar. Até porque desde há 10 anos atrás até hoje, muita coisa evoluiu em todos os sentidos, nomeadamente também no setor do Estado. Também evoluiu e hoje nós temos a vida mais facilitada do que no início, quando dava só um cheiro de Excel para pagar salários não sei para onde. E hoje é tudo muito mais automatizado. Agora, se me perguntas diretamente se as empresas, 10 anos depois, se eu me sinto mais ajudado por parte do Estado ou em termos de burocracia ou o que quer que seja, não mudou, é preciso mais tempo para mudar, porque no Estado é uma máquina muito pesada. A sorte de nós sermos empreendedores e o Luís e eu temos os nossos negócios tem a ver com a tomada de decisão. Nós podemos decidir rápido, nós podemos mudar rápido. Em coisas muito, muito grandes, com muito legacy, é muito difícil tu, um navio, mudar o que quer que seja. Portanto, demora muito tempo. E depois, estamos a entrar, quando falamos em Estado, falamos em política, falamos em medidas, entramos em todo o mundo que nós nas empresas não temos, não é? Não há essa, pode haver opiniões diferentes, mas nós não fomos votados pelos portugueses e não temos que entregar a outro tipo de acionistas que não o povo, o que facilita. Respondendo diretamente, muito melhor, hoje, muito mais estruturado, muito mais organizado, os simplex desta vida é mais só já abres uma empresa em menos de nada, não é? Eu lembro-me há 10 anos e uma fila gigante para conseguir registar a empresa ou quer que seja. E mesmo a nível burocrático do dia a dia da nossa gestão, sabe, depois tens outros mecanismos que nós também temos, nós
sendo nós uma empresa tecnológica também, temos alguns mecanismos para desenvolvermos tecnologia que o Estado também apoia, nomeadamente com os impostos, portanto, nós a acrescentar valor em termos de tecnologia, temos algumas coisas que usamos e que aproveitamos, como é óbvio, e também temos muitas pessoas também. Utilizamos algumas coisas que o Estado nos permite, mas isto também tem, mais uma vez, tem sempre a ver com, não é? Quem está no início tem um tipo de necessidades e tem acesso a coisas que o Estado ou que a burocracia te pode dar que mais à frente altera, não é? Mas hoje, imagina, para eu ter acesso a benefícios fiscais, eu tenho que contratar uma das top 5 das consultoras nacionais que me prepara o dossiê para depois eu ir concorrer para depois ter o benefício, não é? Portanto, já tens que estar há todo um mundo à volta disso, não me passa sequer pela cabeça eu fazer eu próprio esse processo por tão burocrático que é a preparação. Agora, a mim, se me custa no dia a dia, sim, tenho uma equipa, ainda agora estamos outra vez na altura de preparar esse mesmo dossiê, preparamos, mas depois delegamos, não é? Portanto, isto tem a ver muito com o estágio em que estás. Acho que melhorou como tudo melhorou, a tecnologia ajudou muito, não é? Hoje estamos todos muito mais, até o Estado também. O Covid ajudou muito na aceleração, ou seja, trouxe muitas coisas más, eu sou muito empático com tudo o que trouxe mal, mas também trouxe muitas coisas. Então, no meu setor, trouxe coisas maravilhosas, não é? Eu sou do tempo em que eu tinha que mandar um e-mail para um banco e não me deixavam mandar a documentação através da minha plataforma por causa do compliance e o risco, e passei anos e anos a ouvir em compliance e risco, ou seja, e nós que éramos tecnológicos, éramos tecnológicos internamente, mas quando trabalhávamos com os nossos parceiros éramos tudo menos tecnológicos, tínhamos de dividir o tamanho dos e-mails, porque a capacidade da entrada do e-mail do lado de lá não era suficiente. E o Covid, efetivamente, hoje estamos todos a discutir APIs e estamos todos a ver como é que nós interligamos doutores de finanças e bancos e parceiros. Ou seja, evoluiu muito nesta última década. Não sei se foi por vontade, se foi por necessidade, não é? Às vezes eu acho que é mais necessidade justa ou engenho, não é? E acho que tem sido um bocadinho por aí. E Luís, tu é a mesma pergunta, mas até podendo a I Love ser mais considerada como uma startup pura e dura, e já tendo até já levantaste investimento e trabalhas, já tens investidores a trabalhar no dia a dia contigo. Respondendo a esta pergunta também como é que olhas para algo como a lei das startups, que foi um lançamento ou uma novidade recente, e como é que isso também pode ajudar a que o mercado português seja mais atrativo para quem cria startups cá também tenha mais razões para se manter cá e não procurar mais rapidamente uma sede noutro país qualquer que lhe possa trazer mais benefícios, especialmente nesta vertente fiscal que o Rui também falou. Isso, a curta, short answer aqui, a resposta curta foi importante, foi positiva e tinha mesmo que ser. Nós somos um país que, quer dizer, claramente, hum, quer dizer, não será, quer dizer, não sei se calhar há 20 ou há 30 anos atrás podíamos ter feito essa decisão, mas da forma como temos agora, digamos assim, a economia montada, não vamos ser claramente um país em que vai dominar o fabrico de maquinaria pesada e de indústria pesada, embora tenhamos players muito fortes e muito interessantes nessa área, mas não quer dizer, é claramente que temos aqui uma oportunidade na área da inteligência artificial, na área da ciência, criamos aqui startups e empresas, no fundo, de base tecnológica, que podem criar muitos e muito bons postos de trabalho, bem pagos, com muito boas perspectivas de crescimento e que conseguem realmente criar aqui impacto no mundo, e conseguir fazê-lo ao mesmo nível que se faz. Por isso, nós Uhum. temos uma base em Oxford e, quer dizer, eu posso afirmar, quer dizer, que a qualidade das pessoas quer dizer, é superior em Portugal, quer dizer, igual ou superior, eu diria superior, mas pronto, eu também sou biased, porque nasci em Portugal, por isso aceito que haja aqui um viés, mas, ou seja, claramente nós podemos estar a criar, e há vários exemplos de Uhum. empresas portuguesas que, como por exemplo temos o exemplo da Sword Health, não é? Que é uma empresa na área da saúde que dá cartas a nível mundial e que no mercado
norte-americano, na área da fisioterapia digital, é claramente o player que mais interage, mais cresce e mais cria emprego nessa área, que é uma área tão importante como, mais uma vez, a saúde, a fisioterapia digital, quer dizer, é uma coisa tão importante, principalmente dentro da reabilitação do que do que são muitas vezes processos complicados. Por isso, a atração e a criação de condições que permitam que as startups, em primeiro lugar, consigam recompensar de forma justa os seus colaboradores. Pronto, isto muito no sentido das startups de base científica. O risco é enorme, o esforço é ainda maior. Quer dizer, aqui este estatuto de workaholic acaba muito facilmente se estende não só aos sócios, mas estende-se, quer dizer, quase às primeiras 10, 20, 30 pessoas que se contratam. Era extremamente importante ter um framework legal e financeiro que permitisse recompensar adequadamente os colaboradores se as coisas correrem bem. Ou seja, como disseste muito bem, nós temos investidores, por isso, objetivamente, os investidores que colocam 1 euro na iLove esperam tirar 4 ou 5 daqui por uns anos, mas poderíamos estar numa situação em que, se uma empresa como a iLove desse direitos de ações a um colaborador, esses direitos poderiam ser depois tributados com uma taxa muito superior ao do que os investidores seriam. Porque o investidor tem um formato fiscal como um fundo de investimento, por isso é taxado de uma forma já mais eficiente, e o colaborador ia ser taxado com rendimentos de trabalho dependente. Por isso, quer dizer, todos nós sabemos como é que são as tabelas de IRS. Aliás, o Rui até faz-nos o favor de permitir, a mesmo a quem não sabe, ficar a saber como é que funciona. Quer dizer, e agora vamos imaginar um payout one time entrar num IRS, quer dizer, o Estado acaba por ser o maior beneficiário dessa venda que custou sangue, suor e lágrimas, não só, vamos esquecer aqui os sócios principais e os fundadores, mas ao resto da equipa. Quer dizer, aquelas pessoas que têm a couple percentage points, ou se calhar nem isso, e que foram dos primeiros funcionários e tiveram ali a passar as passas do Algarve, quer dizer, e depois numa venda da empresa, que por si só, obviamente, já é difícil, longa e muitas vezes improvável, quer dizer, viam migalhas do que era o seu esforço. Por isso a lei da startup veio repor justiça e, obviamente, não sendo perfeita, veio dar condições para que Portugal continue a ser um destino atrativo para criar empresas e para criar inovação. Obviamente, aqui empresas de base tecnológica têm aqui uma advantage, criou-se o estatuto da startup, não é? Que é algo que, puxando aqui, obviamente, o ponto do Rui, é mais burocracia. Há um processo de candidatura, é longo, demora bastante tempo, por isso eu acho que aí da burocracia ainda não nos livramos, mas pelo menos há aqui um instrumento que permite, se as coisas correrem bem, recompensar a equipa. E isso é o principal ponto que eu tiro da lei das startups. Obviamente há outros benefícios fiscais, benefícios em termos de apoios estatais de vir a ser uma startup, que são bem-vindos, mas na minha opinião, quer dizer, o principal é permitir recompensar adequadamente os colaboradores pelo esforço que dão à empresa se as coisas correrem bem, que eu acho que é o que é Uhum. absolutamente essencial numa startup. Uma pergunta provocatória também para os dois, e começo por ti, Rui. Tu achas que Uhum. Portugal hoje em dia, e há toda uma tradição por detrás disto, mas achas que hoje em dia Portugal é um país que gosta mais de gestores? Já não há uma conotação tão negativa que durante muito tempo se calhar houve, e que agora todo o movimento de startups e de haver mais empresas a serem criadas com a base regular está a ser mudada? Epá, quero acreditar que sim, não é? Há toda uma nova geração, há todo um mundo novo, já há muito mais informação, não é? Hoje é fácil nós percebermos o que é que eu estou a fazer, o que é que o Luís está a fazer, o que é que tu estás a fazer, não é? Hoje todos nós temos acesso a isso. Portanto, hoje nós só somos uma coisa se quisermos sermos aquela coisa. Durante muitos anos nós éramos alguma coisa porque alguém nos dizia que era para ser aquela coisa e que era mesmo assim e nós não tínhamos forma de ver que podia ser diferente. Portanto, só esta abertura, esta opção que nós hoje temos de ter acesso a tudo e podermos decidir com a nossa cabeça e não com aquilo que nos diziam nos livros ou diziam noutro sítio qualquer, já facilita e ajuda. Portanto, eu quero acreditar que há toda uma nova geração diferente. Agora, há muita coisa para fazer ainda. Tu ainda vais vendo algumas coisas com as quais tu não concordas, mas não quer dizer
que não estejam certas. Quem sou eu para fazer juízos de valor sobre empresas que têm imenso sucesso? Longe de mim sequer querer opinar sobre isso. Cada um tem a sua forma. Nós podemos, de forma individual, no caso em concreto, concordar mais com elas ou acreditar mais no modelo do que todos. Sei lá, eu acredito em modelos colaborativos, é nisso que eu acredito. Eu acredito mesmo que um conjunto de pessoas consegue entregar mais do que uma pessoa que, com não sei quantas atrás dela. Tipo um modelo seguidista, outro modelo qualquer. Mas isso é aquilo que eu acredito e também tem muito por base naquilo que eu construí, naquilo que eu sou e naquilo que eu me transformei ao longo destes anos. Há de haver outras pessoas que são negócios familiares, coisas mais que têm outra vivência completamente diferente que não dá, porque aquilo é da família, não é de outra pessoa, e foi sempre teve numa família, portanto eu nem sequer me posso comparar, não é comparável, porque efetivamente é diferente. Agora, acho que há aí toda uma camada de novos gestores com voz, não é? Hoje temos alguma amplificação, não é? Temos os LinkedIns desta vida, temos algumas ferramentas que podemos usar também porque eu acho que nós também passamos por cá para deixar alguma coisa, para deixar algum legado, ou seja, acrescentar algum valor às pessoas que estão à nossa volta. Portanto, respondendo de forma direta à tua pergunta, como já percebeste, eu também gosto, falo imenso. Eu acho que estamos melhor preparados e estamos num caminho. Agora, há muita coisa ainda para ser feita. Até porque temos uma população envelhecida, mas depois vamos isto para outro lado, para outro patamar, e temos desafios muito grandes em Portugal que também têm a ver com isso, não é? Se não houver, Sim, se não houver mais novas camadas, mais à frente ainda vamos ter um desafio maior ainda do que aquele que nós temos neste momento. sim, e acho que há um desafio, e gostava que complementasse Luís, que eu acho que existe e que deve ser, e que acho que é natural no processo de uma empresa que está em crescimento, que é que, se calhar, muitas vezes, quando uma empresa é pequena e são poucas pessoas, é muito mais fácil quem trabalha diretamente com um líder ter essa empatia, porque são poucas pessoas, é fácil ter visibilidade sobre aquilo que é o dia a dia de um determinado líder. E acredito que quando uma empresa de repente passa a ser 200, 300, 400 pessoas, a capacidade que um CEO tem de estar próximo de cada uma dessas pessoas e até o impacto que ele pode ter na cultura que uma determinada empresa tem e na forma como olha para os objetivos que quer cumprir, também é muito mais difícil. Portanto, como é que se gera? Acho que às vezes a percepção pode ter um pouco a ver com isso, não é? Com o distanciamento que naturalmente existe Uhum. quando uma empresa cresce e que a relação próxima que um CEO, quando começa, tem com toda a sua equipa, é normal que com o tempo se vá perdendo. Portanto, como é que se pode, de certa forma, quais é que são mecanismos que vocês utilizam para tentar combater isto, Luís? Uhum. Bom ponto, Miguel. Em primeiro lugar, por isso, sem querer fugir novamente à pergunta, mas eu acho que uma das coisas que eu, infelizmente, nunca tive formação académica, mas que gosto bastante é da psicologia e da forma, não diria psicologia das organizações, mas quase a forma como as pessoas se comportam em grupos. E uma das coisas que é muito interessante e que eu me apercebi é que nós estamos naturalmente programados quase a torcer pelo underdog, por aquele que é pequenino contra grande, e é por isso que normalmente as startups e os líderes de pequenas empresas conseguem gerar algum momento quando são pequenos, porque toda a gente quer ajudar, ai, coitadinhos, estão a começar, criaram o próprio emprego, estão-se a fazer à vida, e parece que há uma clara distinção em alguns momentos entre o empreendedor que tem 10 pessoas e o empreendedor que tem 1000. Parece que o empreendedor que tem 10 pessoas, é para incentivar e é para ajudar e é coitadinho, até vamos ajudá-lo. E depois o CEO que tem 1000 pessoas parece que é aqui uma máquina demoníaca que de repente se transformou aqui em algo Exato. que a sociedade já não gosta. Quer dizer, e essa era muito a ideia que eu tinha, de que a sociedade portuguesa olhava muito para isso, por isso o pequeno empresário é porreiro, quer dizer, a partir do momento em que começa a crescer já começa a não interessar a ninguém, pronto. Sem entrar muito pela área política, mas eu acho que a visão do país tem sido um Uhum. bocadinho, tem sido sempre um bocadinho à volta disso. Um, e eu vi com algum prazer que um conhecido podcast que faz entrevistas a pequenos e grandes CEOs, mas maioritariamente até grandes CEOs de grandes empresas,
Conseguiu gerar, pronto, o Rui já teve aqui já fez um brilharete, pronto, pronto, também já tive a honra lá de dar 2 bitites Temos de e eu mandar aqui um achei beijinho à Cátia Mateus. exatamente vezes 2, claramente. E eu achei fantástico a popularidade e o impacto que esse podcast tem e teve no país, porque veio mudar um bocadinho e veio fazer um bocadinho de challenge do que era a ideia que eu achava que as pessoas tinham dos líderes. Eu acho que o podcast também faz muito exercício de humanizar o líder, que era o que estavas a perguntar, não é? Como é que se coloca o líder próximo das pessoas e como é que se mantém esta ligação. Um, por exemplo, eu acho que o primeiro ponto e uma das coisas que eu aprendi há algum tempo em primeiro lugar, é continuando a deixar claro que we're only humans, só somos humanos, não é? Por isso nós continuamos a ser humanos, nós continuamos a ser pessoas iguais ou se calhar com experiências diferentes, mas quer dizer, fundamentalmente a mesma pessoa quando tínhamos 3 pessoas e uma cabana ou quando temos 1000 e um palácio. Um, e então, eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, tento fazer na organização e que hoje vejo líderes, obviamente, muito mais bem-sucedidos a tentarem fazer em grandes, é continuarem, em primeiro lugar, mesmo que sejam grandes, continuarem-se a posicionar como underdogs. Por isso, continuarem-se a posicionar, sim, sim, mas nós só estamos a 1% do que é o nosso potencial, ou a 1% done. Estamos ainda, o problema que estamos a resolver é muito maior do que o que nós neste momento conseguimos atacar, por isso há muito mais ainda que conseguimos fazer. E essa mensagem passada para dentro acaba por galvanizar a equipa em Uhum. volta do líder ou dos líderes, e ajuda a criar mais esta figura do líder humano que diz: olha, pessoal, é para ali que nós temos que ir. As odds, quer dizer, as probabilidades são escassas, mas nós vamos conseguir, que é muito diferente daquela figura. Pronto, cavalheiros, olha, nós temos que atingir mais 20% de revenue porque a Bordo quer comprar mais uma embarcação. Quer dizer, é muito diferente. E eu acho que, mais uma vez, alinhar os objetivos de toda a gente e da organização com os objetivos pessoais das pessoas ajuda. Continuar a manter as pessoas focadas num objetivo maior do que elas ajuda. E eu acho que, no geral, é um bom momento para o empreendedorismo e é um bom momento para a criação de novas empresas em Portugal, o que acaba por, pronto, e aqui o papel do CEO e o papel do líder acaba por beneficiar um bocadinho deste bom momento pronto, das startups e deste bom momento do empreendedorismo. Um, Rui, Olha, tu que já só. no total tens não sei quantas, já tens quase 500 pessoas, como é que, e tendo já o desafio Olha, diretamente para ti, e eu sei que não trabalhas diretamente com as 500 pessoas, mas como é que uhum. quais é que são algumas coisas que tu implementaste no teu dia a dia para conseguir, lá está, continuar a ter esta empatia ou ter esta ligação à forma como as pessoas trabalham umas com as outras no dia a dia? Olha, primeiro, não podia estar mais de acordo com o Luís, porque é um exercício diário e aconteceu hoje de manhã dentro de outras finanças, que é nós, passado 10 anos, temos todos a noção que ainda estamos no início. E há mesmo essa pressão, estamos no início, está tudo por fazer. E qualquer pessoa que entra dentro de outras finanças recebe esta mensagem. Nós já chegámos aqui, mas está tudo por fazer. E, efetivamente, há muitas ideias e há mesmo muito por fazer. Nós, 10 anos depois, no nosso negócio em concreto, nós em Portugal temos 4%. Portanto, há 96% do negócio que me paga as contas ao final do mês que eu ainda tenho que fazer. Portanto, há mesmo muita coisa por fazer. Portanto, concordo com esta percepção de humildade que também que traz crescimento e que todos juntos vamos conseguir. Ainda temos muita coisa para fazer em vez de pedir o resultado. Depois, de algum tempo para cá, nós percebemos que o dinheiro é uma consequência de alguma coisa que nós fazemos, não é? Portanto, a nossa preocupação é maioritariamente em acrescentar valor, estar acrescentado de valor, porque nós percebemos que quanto mais valor nós acrescentarmos e quanto mais desafios nós resolvermos com a tecnologia, ou quanto melhor for o processo, mais dinheiro nós também vamos conseguir. Portanto, o dinheiro deixou de ser foco há algum tempo. Portanto, estamos noutra. Isto também ajuda, não é? Nós estamos a ajudar a alguém a crescer e a fazer coisas de forma diferente, porque sabemos que, mal ou bem, diz-nos a experiência destes 10 anos, e tem acontecido, não quer dizer que não venha a mudar, mas que até agora diz que nós estivemos focados em acrescentar valor, o resto acaba por ser uma consequência. Depois também a equipa é fundamental, não fazes nada sozinho e se queres manter
uma cultura naquilo que tu acreditas, tens de ter alinhado contigo, tens de trazer as pessoas para o pé de ti que acreditam tanto ou mais do que tu naquilo que tu acreditas, senão é impossível, não é? Podes estar sozinho a pregar, aqui sozinho, e achares que consegues fazer alguma coisa e não consegues. Então, quanto maior for a dimensão, pior. Não é? De forma muito resumida, não querendo roubar tempo, as outras três coisas que eu digo às pessoas que entram, e hoje disse de manhã que entraram mais pessoas para o Doutor Finanças, e eu faço questão de ir a receber todas as pessoas, não para saber o que é que elas vêm fazer profissionalmente, ou para saber qual é a carreira que tiveram, mas para conhecer as pessoas. Eu faço questão de as conhecer. Se tem gato, se tem cão, se é do Benfica, do Porto, porque a partir do momento em que dois que eles chegaram cá, são as pessoas que vêm trabalhar para o Doutor Finanças. Os currículos é alguma coisa que elas trazem com elas que nos vai ajudar a fazer alguma coisa ou acrescentar mais valor aos outros. Mas efetivamente são as pessoas e acaba por ser um exercício giro onde nós todos percebemos que há ligações, não é? Hoje de manhã saímos lá todos com ligações, atrás dos montes, as coisas mais possas parecer mais esquisitas aconteceu naquele grupo de pessoas que tinham ligações que se não fosse assim, não, daqui a 2 anos que ainda não tínhamos descoberto. Mas as coisas que eu digo é basicamente isto vai parecer uma seita, quando as pessoas entram, porque para lá para fora parece que somos todos felizes e que é possível de trabalhar a ser feliz e não sei o quê. E o que eu peço e tem a ver com a dimensão, por favor, ajudem-nos a que continue a parecer uma seita. Já somos imensos, somos 240 pessoas. Se vocês não nos ajudarem, portanto, embora venham para cá e ajudem-nos a que isto pareça no bom sentido, como é óbvio da palavra, dá para ser feliz a trabalhar. A segunda coisa é venham para ser felizes, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que nós devemos trabalhar num sítio, ou devemos estar num sítio, nós viemos ao mundo para ser felizes, portanto, há uma falta, também me parece em muitas organizações, e eu senti isso quando trabalhava noutro sítio, de feedback, as pessoas têm medo de dar feedback. Nós, quando estamos a trabalhar, é uma questão profissional. Nós podemos dar feedback uns aos outros. Não tem mal nenhum. Não há nenhuma uma coisa pessoal que nós temos contra as pessoas. Portanto, o feedback é uma coisa importante. E nós, como somos seres vivos, há alturas que estamos mais bem dispostos, ou que estamos mais felizes, e há outras que estamos mais infelizes. E as pessoas têm receio quando estão mais infelizes, ou já estão fartas de fazer uma determinada coisa, de o dizer, com medo de perder o emprego, ou de represálias, ou que seja encostado, ou que seja não sei o quê. Não acredito nada nisso. Eu acho que as pessoas, quando estão fartas, ou que não devem dizer, para nós em conjunto, tentamos encontrar uma forma que a pessoa volte a ficar feliz, porque eu acredito que os resultados com as pessoas felizes são ainda melhores do que com pessoas infelizes. E a terceira coisa é que tragam um sonho, não é? É que venham para cá trabalhar, mas tragam um sonho qualquer, porque nós, enquanto entidade patronal, só servimos para isso, para ajudar as pessoas que estão connosco a concretizar os seus sonhos, não é? Que eles vêm trabalhar por um objetivo, não é? Que é receber um salário, subir na vida para concretizar as coisas na sua vida pessoal. Portanto, é importante que tragam isso com elas. Pronto, isto para dizer, na dimensão é assim que eu vou resolvendo. Até hoje, não sei se amanhã vai acontecer. Ainda não entrou ninguém aqui no sítio, no meu gabinete onde eu estou agora, a dizer, ai, Rui, tu mentiste, não lembras de quando disseste, mentiste nisto, afinal não é nada assim. Portanto, é desde a primeira hora que nós estamos todos motivados nestas quatro coisas. Que o meu gato está à disposição, portanto, bora lá, vão até onde quiserem ir. A porta está aberta, estão cá dentro, agora façam o caminho e nós estamos cá para ajudar. Ajudem-nos a manter esta coisa que lá para fora parece que somos uma empresa cool para trabalhar e que as pessoas gostam de trabalhar e vão para as redes dizer coisas e não sei o quê. Ajudem-nos. Se sentirem isso, ajudem-nos, e é assim que nós também. E depois nós temos um desafio adicional, porque nós temos um regime de trabalho 100% flexível. Nós há uns anos testámos os 4 dias, depois as 32 horas, passámos por esses modelos. Somos mais ou menos inovadores também, mas depois acabámos no fim por decidir 100% flexibilidade. As pessoas decidem, estou interessado no output, não estou interessado não faço ideia onde é que as pessoas estão a trabalhar ou a que horas, desde que entreguem para nós, isso foi o mais importante e essa foi a decisão. Na parte tecnológica, como é óbvio, nós agora estamos com outro desafio, não é? Ou ir para a rua, ou franchizar, ou temos lojas espalhadas por todo o país, isto já não é assim. Portanto, isto também para passar esta mensagem, não dá para ser assim, com modelos 100% flexíveis em todas as indústrias, em todas as profissões, em todas a tipologia de empresas. Portanto, nós temos a sorte, numa parte dela, poder ser assim, porque somos digitais e somos 100% digitais e tecnológicos. Noutra já não somos. Por exemplo, temos porta aberta, já não somos. Portanto, cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso, só para não ficar a ideia que todos nós podemos tomar as mesmas decisões ou as mesmas atitudes. Mas pronto, passa um bocadinho por aí, passa um bocadinho por eu acreditar numa determinada mensagem que nos trouxe até aqui, da minha equipa de gestão acreditar nela e depois fazer chegar às pessoas. Não é ficar em nós, não fica em mim e nos 9 que reportam a mim.
depois nós fazemos chegar isto de forma a todas as pessoas e depois não é só dizer, não é? É depois no dia a dia que isto aconteça, não é? Fazer com que as pessoas não sintam que aquilo que nós dizemos na entrada está mesmo a acontecer. Portanto, nós temos muitas pessoas que cresceram cá dentro e que começaram com. Eu comecei no Deutsche Bank quase e hoje são sócios de Doutor Finanças. E está tudo bem. E também há exemplos desses, o que também dá aqui alguma abrangência àquilo que nós vamos dizendo. Sim, senhor. Se concordarem, vamos agora passar à parte de Q&A, que também não nos quer tirar mais tempo Uhum, do que já vos reservei. E temos aqui algumas perguntas de pessoas que estão aqui connosco. Se calhar, se concordarem, eu vou fazer eu as uhum. perguntas em nome das pessoas que a fizeram só, for the sake of time. E começava pela pergunta do Ricardo Dias, e que coloco a ti, Luís. O Ricardo Dias diz que, fruto do crescimento da atividade, organização, o que tiveram de abdicar em termos de controle, grau de delegação. Muito, muito. Eu acho que aprender a viver com. Por isso que nós, quando começamos alguma coisa, quer dizer, é quase como se fosse um bebé, não é? Por isso a pergunta é quase como, quer dizer, quando estamos a criar uma criança, como é que nós aprendemos a lidar com o facto de que o bebé vai crescer e vai eventualmente interagir com outras pessoas que não só com os pais. Pronto, e isso acaba por entender que, ou seja, neste caso, o bebé é uma pessoa, tem uma entidade própria e vai crescer para ser as suas próprias vivências, para além do que são os pais. No caso de uma empresa, a empresa é muito mais do que os fundadores e não a deixar crescer e não abdicar do controle, mais uma vez, eu acho que já disse isto algumas vezes nesta call, é limitar o crescimento da organização, porque depois a organização, ou seja, se não houver essa delegação, quer dizer, ela só vai crescer ao nível da competência e do conhecimento dos fundadores, que em alguns casos pode ser muito, noutros casos pode ser pouco, mas é sempre limitado. Por isso, o que abdicam normalmente e normalmente a ideia é abdicar nas áreas em que as pessoas nem que os fundadores não são bons. Por isso, abdicar nas áreas em que os Uhum, fundadores são menos competentes ou mesmo incompetentes, ou que não gostam, não é? Por isso há um framework que nós fazemos dentro da iLove que é o Genius Zone, por isso a zona de gênio, não é? Por isso há coisas que nós fazemos bem, mas não gostamos, há coisas que nós gostamos, mas não fazemos bem, e depois há coisas que nós até podemos gostar ou podemos fazer bem, mas não criam valor nenhum. E eu acho que todos nós temos coisas nessa área, coisas que gostamos e não criam valor nenhum, e que fazemos bem, mas também não criam valor nenhum. A zona de gênio são coisas que nós gostamos, que somos os melhores do mundo a fazer e que criam um impacto brutal. Por isso, idealmente, o ideal é as pessoas passarem o maior tempo possível nesta zona de gênio. E uma das coisas que nós fazemos quando as pessoas entram é, ok, vamos definir qual é a tua zona de gênio e agora vamos tentar perceber como é que te mantemos o maior tempo possível na tua zona de nessa gênio. zona. Pronto. E normalmente as áreas que se delegam são tudo que está fora da zona de género. Grande, grande framework, nunca tinha ouvido falar da zona de género. O Ricardo Dias tinha aqui outra questão, Rui, que vou passar para ti. Uhum. O Ricardo tinha perguntado como lidam com a incerteza e idealizam o futuro do vosso negócio. Já falaste que a Doutor Finanças ainda tem muito para fazer, ainda estão só a 4%, mas e o Ricardo diz isto porque ele pergunta isto porque diz que hoje em dia é raro no mundo empresarial ocidental, aparentemente não há capacidade para planear além do trimestre. E portanto gostava de perceber, se calhar a pergunta é mais formulada do género Uhum. de como é que vocês planeiam o vosso futuro, se é ao ano, se é ao trimestre, ou se até há um Uhum. roadmap para onde é que a Doutor Finanças quer estar daqui a 5 anos. Eu acho que já aqui para lá tenho uma folha com as 10 coisas que eu tenho que fazer nos próximos 5 anos, onde é o que eu quero, não é? Hoje estamos mais estruturados, mais organizados. Agora, depois o que tu tens de pôr uma meta lá à frente e depois definir o caminho. E saber que o caminho vai sofrendo alterações, que sofre. Imagina, há 2 anos atrás, o Doutor Finanças, 70% do negócio que nós fazíamos era ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação. Pessoas que estavam à procura de uma casa nova e precisavam de ajuda para que alguém os ajudasse a encontrar o melhor crédito de habitação. Entretanto, veio uma coisa que se chama
guerra na Ucrânia, inflação, subida dos juros, e as pessoas ficaram com dificuldade em pagar as prestações dos créditos que tinham. Então, no ano a seguir, foi no ano passado, o Doutor Finanças fez 70% do negócio a ajudar pessoas a conseguir melhores condições para o crédito de habitação que já tinham, não é? Portanto, nós, enquanto empreendedores e empresas em geral, temos que nos ir adaptando. Agora diz-me assim, ó Rui, tu há 2 anos sabias que a inflação ia subir, que ia haver uma guerra. Eu não fazia lá ideia, eu não tenho nenhuma bola de cristal, não tenho nada. Portanto, quando dizemos que a gestão é quase no dia a dia, muitas das vezes não é, é conjetura de mercado que nos obriga a alterar mais para um lado ou para o outro, consoante o que tem. Agora, eu sei, eu sei hoje, sou muito mais estruturado, muito mais organizado, onde é que em 2025 quer estar. Eu sei que há 2 anos tinha tomado a decisão de internacionalizar o Doutor Finanças, que andámos pelo mundo, escolhemos o país final, estávamos à procura do CEO para esse país final, viemos para uma reunião de comissão executiva e dissemos, e nessa altura nós apercebemos, mas espera, nós digitalmente em Portugal temos 4%, existem 96% do negócio que é feito em Portugal, onde nós estamos, onde a nossa marca é reconhecida, onde tudo que é feito na rua, e se nós testássemos um modelo diferente em Portugal daquilo que nós crescemos e nascemos, que era 100% digital. Então é quando nós tomamos a decisão de franchisar o Doutor Finanças. E agora, eu daqui, quando for em 25 lá para fora, porque é o que está no tal mapa a dizer que em 25 o Doutor Finanças vai lá para fora, eu vou ter 2 modelos para decidir como é que vou lá para fora, porque eu tomei uma decisão, dei um passo ao lado, experimentei uma coisa diferente e hoje tenho mesmo dúvida. Eu hoje tenho dúvidas se vou para lá para fora com uma rede e pego numa coisa que já existe e transformo, uma coisa que já existe, com aquilo com tecnologia, com tudo o que nós aprendemos ao longo deste ano, ou se vou fazer capital intensivo, a criar uma marca num país diferente e vou para a internet investir, investir, investir para ser reconhecido, para depois receber a primeira lead, para alguém pedir ajuda por uma coisa que sou completamente desconhecido. Agora, se eu há 5 anos sabia, podia ter esta conversa que estou a ter com vocês, os dois mais quem nos está a assistir, não. Portanto, isto é mesmo, as empresas são mesmo um ser vivo. Nós, logicamente, quem nos dera a nós, todos empresários, conseguia prever o futuro. Éramos todos muito melhores empresas e acertava, e estávamos todos, o país estava tudo a florescer, o que é que seja. Não há essa capacidade, não existe, mas tentamos fazer aqui alguma futurologia e preparar coisas hoje que nós sabemos que vão acontecer à frente. Não é? Hoje tomo muitas decisões hoje que eu sei que só vão impactar, nomeadamente tecnológicas, que eu sei que só vai impactar no próximo ano. Estou a fazer coisa na minha agenda tecnológica, eu tenho coisas, estou a desenvolver coisas, ferramentas hoje que só vai ter impacto ou que só vão aparecer no exterior em 2024, 2025, porque demora tempo, porque requer teste A e B, e requer isto, e requer aquilo, e requer experimentação, e não sei quantas coisas. Portanto, é uma mistura, não é? É uma mistura um bocadinho. Tens que viver lá à frente, mas também tens que viver o dia a dia, porque se não vives o dia a dia, a probabilidade de seres das que fecham também é grande. Acredito que com investidores seja um pouco diferente, não, Sim, Luís? é mais Eh, desafiante. tens outras responsabilidades às vezes a cumprir. Bem, em primeiro lugar, por isso, o grande problema lá está, quando nós estamos a resolver determinado tipo de problema, em primeiro lugar, ou seja, começando pelo início, a forma de criar um negócio é e deve ser sempre, por defeito, a forma que o Rui criou, que é step by step, pedaço a pedaço, com ou sem, obviamente, capital do próprio fundador, mas se há a possibilidade de criar um negócio sem capital de risco, ele deve ser criado sem capital de risco. O que cada vez mais hoje, não é não é claro, mas eu tenho a convicção forte de que qualquer negócio que possa ser criado sem capital de risco deve ser criado sem capital de risco. E o capital de risco deve estar reservado ou para momentos de crescimento, Uhum. em que é, quer dizer, como se diz vulgarmente em Portugal, entre apoio que sai chouriço, não é? Por isso o capital é muito claro que é o impacto, ou então negócios que, pelo tipo de negócio, pelos timelines para o mercado e so on, não pode mesmo ser criado sem capital de risco. O nosso negócio era claramente um negócio em que, das duas, uma, ou os fundadores eram muito ricos, que infelizmente a iLove não teve essa sorte, teve uns pelintras, pelo menos no meu caso, ou então tinha mesmo que ir buscar capital de risco. Que foi o que nós fizemos. Isso, obviamente, o capital de risco é
o dinheiro mais caro que tu podes ir buscar. Por isso, o dinheiro mais barato que vais buscar é aos clientes, não é? Depois, dependendo da área em que tiveres, podes ir buscar algum dinheiro ao Estado, também é caro, mas não é tão caro, não é? Depois podes ir buscar dinheiro aos bancos e depois podes ir buscar dinheiro aos investidores. E o dinheiro dos investidores de capital de risco é o mais caro porque te fica com uma das coisas mais limitadas que tu tens, que é a participação da tua empresa, não é? Isso, quer dizer, a participação, aquilo é um bolo, dá 100%, quer dizer, e tu a partir do momento em que te desfazes da tua empresa, quer dizer, não é como, por exemplo, ficas sem dinheiro num cliente, vais buscar outro. Não, quer E dizer, é também aquilo uma, e é ficou... também uma questão de expectativa, não é? Ou seja, eles dão dinheiro numa determinada altura com a expectativa. Ou seja, tu não podes decidir os timings, ou seja, tu não podes só Exatamente. decidir que queres fazer alguma coisa em 3 anos, eles têm a expectativa que tu consigas estar em algum lugar E em 2 ou num ano e meio, porque é isso que eu, justifica o dinheiro que eles te deram, certo? eu tenho tido prazer e a honra por N motivos e um bocadinho pelo trabalho que temos vindo a fazer na iLove, de ajudar alguns negócios early stage. E eu acho que uma das coisas que as pessoas não se apercebem é que a partir do momento é que entras o investidor na empresa, isto é um contrato em que tu dizes, eu vou vender isto a alguns nos próximos Uhum. 5 a 7 anos. E eu acho que não é claro para todos. Eu acho que há muitas pessoas que estão a levar, trazer capital de risco para as suas empresas e não estão a entender que o que acabaram de assinar é um contrato, ainda não sabem a quem, mas aquilo vai ser despachado, vai ser vendido nos próximos 5 a 7 anos, quer eles queiram, quer não. E isso não é claro, eu acho que não é claro para todos. Por isso, obviamente, capital de risco traz outro tipo de responsabilidades, por isso, a partir do momento em que estás a gerir capital que não é teu, tens uma responsabilidade fiduciária em gerir esse dinheiro da melhor forma, por isso é algo que eu, pelo menos, eu acho que a equipa na iLove sente muito forte, e depois obriga-te também a prestar contas e obriga-te a apresentar planos a mais longo prazo. E depois a justificar porque é que falhaste esses planos. Por isso, por um lado, a parte do capital de risco é bom, porque tu passas a ter um chefe, entre aspas, por isso tu passas a ter que prestar contas a alguém e isso obviamente obriga-te a ser melhor, a desafiar as tuas próprias assumptions, se tiveres bons investidores, se tiveres pouca sorte e não forem os mais sofisticados, podes ter alguns desafios, um, mas obviamente, pronto, cria-te depois grandes desafios porque a empresa, no fundo, os rumos da empresa deixam de pertencer ao CEO, porque há expectativas super legítimas desses investidores de saírem e terem o retorno do seu capital com um determinado múltiplo num determinado time frame, e vamos imaginar que agora o investidor, não, eu agora quero ser, ou agora o CEO diz, não, eu agora quero ser quero tomar este caminho e quero entrar numa aventura, vou entrar no mercado sul-americano que me vai demorar 3 anos a fazer break-even, mas depois no final nós vamos sair mais fortes. Se eu tiver já num timeline da empresa em que eu tenha que, no limite, ter um evento de liquidez nos próximos 3 anos, quer dizer, essa opção, no limite, muito provavelmente vai deixar de estar em cima da mesa, porque eu vou querer estar na melhor posição possível daqui por 3 anos para poder criar um movimento de liquidez, e se eu daqui por 3 anos ainda estiver a fazer o caminho das pedras, é uma opção que eu não posso Ok. tomar. Se tiver aqui o esforço do Rui de aguentar tudo nas costas, por um lado, não tenho a safety net de ter algum dinheiro Uhum. no banco que não é meu, mas que eu posso usar para executar, mas por outro lado, se eu achar que é para ali, e é só alinhar a equipa e vamos para ali. Por isso, eu acho que, e eu queria só deixar aqui a nota, o capital de risco, mais uma vez, é só para as empresas que não conseguem fazer bootstrap, não conseguem viver com base nas outras fontes de capital, embora hoje em dia, pronto, esta vida e estes nomes de startups parece que isto é tudo muito giro e que as empresas a sério são as que levantam capital de risco, e é ao contrário. Eu tenho a convicção que os empreendedores mais duros acabam por ser aqueles que acabam por não levantar capital de risco. É giro Ainda que bem que tenhas dito existem isso. as duas opções, não é? Ainda Não, bem que existem as duas e é opções. giro que tenhas dito isso porque foi precisamente uma das conclusões do primeiro Big Ideas, que nos focámos na parte de investimento e de rodas de investimento, e na altura tanto o Mauro como o Humberto disseram precisamente isso. Portanto, é bom saber que há um acordo geral sobre o que é que significa levantar capital. Temos aqui mais duas perguntas que eu acho que até são boas para terminar e eu depois tinha uma final para vos fazer. Vou começar pela pergunta do Rui Ramiro, que é para ti, Rui, também. Uhum. Que o Rui pergunta e já falaste um pouco sobre isto, mas como é que avalia a qualidade das lideranças das organizações portuguesas, em primeiro lugar, e em segundo, que conselho dá a um jovem que acaba de se tornar líder? Olá, Rui Ramiro, eu acho que sei quem, quero acreditar que sei quem é, quem é o Rui Ramiro, um grande abraço.
A primeira eu acho que já respondi. A segunda Falámos também sim, já sim. respondi, vou só dar mais ênfase a isso. Eh, Quem está a começar de novo, pegue numa folha em branco e escreva aquilo que não consegue fazer ou que não sabe fazer. Só depois de fazer isso é que pode tomar a decisão de empreender ou não, ou de como é que vai empreender. Eu acredito mesmo que nós queremos fazer coisas sozinhos, vamos ter mesmo muitos desafios, ou vamos ter ainda mais desafios e dificuldades para o fazer. Portanto, isto é muito mais giro ir em conjunto, é muito mais giro partilhar as dores, as vitórias, o que quer que seja. E eu acho que muitas das vezes nós vivemos ainda. Luís dizia isso há bocadinho de outra maneira. É um país de pouquinho, não é? Nós temos medo que nos copiem, que não sei o quê. Estamos sempre a puxar-nos uns aos outros para baixo. Temos imenso medo do sucesso dos outros. Então temos imenso medo de partilhar uma ideia porque achamos que nos vão roubar. Eu passo a vida a dar palestras e toda a minha equipa fazemos isso, a ensinar como é que nós fazemos. Porque eu só corro algum risco se eu parar. Não? Eu hoje digo exatamente, eu ensino toda a gente como é que eu tenho 2 milhões e tal de visualizações no site por mês. Não tenho problema, ainda na semana passada tivemos a falar para 2.000 pessoas e a explicar qual era a nossa estratégia de conteúdos para depois aquilo no bottom line dar-nos cerca de 12.000 leads por mês, que é o que o Doutor Finanças recebe hoje em dia. E nós explicamos passo a passo. Não temos problemas nenhum fazer. Quem me dera a mim que haja outras empresas que o façam. Nós começámos em 2014 a escrever na internet para tu hoje escrever salário e eu aparecer em primeiro, em orgânico, em todo o lado, ou escreveres qualquer coisa e aparecer. Isto demora tempo, não é? Portanto, não, eu acho que nós primeiro devemos ir buscar, passar conhecimento. Cabe-nos a nós passar, dizer aos outros como fazemos, para que o início dos outros seja mais fácil do que foi o meu. Eu hoje tenho informação que se eu partilhar quem está no início, eu estou a acrescentar valor. E isso não me importa nada de fazer. Ora. Nos meus processos de mentoria é um bocadinho isso, é partilhar aquilo que eu faço para tirar não sei quantos erros, como o Luís também dizia no início, né? Se eu puder ajudar a tirar não sei quantos erros da trajetória de alguém, quem sou eu para não o poder fazer? Mas isso é uma questão de mentalidade. Existe um bocadinho esta coisa de nós acharmos que temos uma ideia e que toda a gente nos vai copiar, em vez de procurarmos quem nos ajude a implementar a ideia. Portanto, muitas das ideias o que acaba por acontecer é não saem da gaveta e depois, passado uns tempos, olhamos para o lado e alguém fez. Porque o mundo está a acontecer e alguém fez, e depois ficamos super chateados e super não sei quê, porque não temos dado o passo e ficamos assim meio deprimidos todos por isso, porque não damos o passo. E dar o passo, é importante dar o passo, é importante desde o início perceber o que é que eu não sei fazer, a folha em branco, portanto é o conselho sempre que eu dou, a folha em branco, escrevam o que não sabem fazer, não vão sozinhos, vão com alguém que vos complemente, não vão com iguais a vocês. Porque não vão acrescentar muito um ao outro, a não ser discussão. Discussão, querem todos os dois ir para o mesmo lado, da mesma forma, não sei o quê. Portanto, não vai gerar discussão, vão estar muito alinhados demais para que a coisa vingue, porque depois o mundo real diz-nos que é de outra forma. É verdade, falta o medronho, Rui. Eu já percebi que és tu e falta Uhum. o medronho não há meio de chegar de vir do Alentejo até Miraflores. Era Luís, para verdade. ti, vou-te passar a ti a pergunta do Alípio Torre, que perguntou que, sabendo o que sabem hoje, se fossem começar o vosso negócio de novo, o que é que não fariam de novo? Ou o que é que evitariam fazer? Espero que não fosse a ronda de investimento, ou as rondas de investimento, Luís. Não era claramente, até porque não sei se algum dos nossos investidores me estaria aqui a ouvir, mas se estivesse, estamos muito satisfeitos. Não, estou a brincar. Não é, lá está, é um negócio que claramente não poderia ser feito sem capital de risco e para já eu acho que uma das coisas que fizemos bem, porque isso não era uma das coisas que não voltávamos a fazer, mas uma das coisas que voltávamos a fazer era as escolhas que fizemos como parceiros de capital, que acho que claramente são casos em que o mais um dá três e há valor acrescentado. Por isso pronto. Mas o que é que eu não fazia? Por isso é um bocadinho difícil dizer, porque houve tantos erros que nós fizemos no início que escolher acaba por ser um bocadinho difícil. Ahm, eu creio que usando aqui, por isso, sem fazer plágio, mas usando aqui o ponto do Rui, anda muito à volta das pessoas. Por isso, claramente, nós no início procuramos começar e recrutar eh, pessoas com quem nos tínhamos alguma afinidade, ou nos identificássemos, ou no limite nos revíssemos. Isso limita a empresa. E eu acho que isso depois acaba também por
prejudicar aqui o segundo ponto, que se calhar eu também não voltava a fazer de novo, que era muito medo de falhar, medo interno, quer dizer, não é medo de arriscar, mas medo de falhar, quer dizer, um pavor interno, que acaba por ser bom, porque obriga o empreendedor a dar o litro e a fazer ali, a estar ali a trabalhar à 23ª hora, para entregar, mas que acaba por criar também uma tensão no negócio, e na equipa, que depois lá está, se as pessoas virem todas mais ou menos da mesma forma e foram todas mais ou menos iguais, as soluções que vão surgindo também são todas mais ou menos as mesmas, e é muito fácil a pessoa sentir-se presa e, quer dizer, e no limite, que está aqui quase back against the wall, de costas para a parede. Um, eu diria que claramente por isso iríamos buscar, se fosse hoje, contratamos pessoas fantásticas, trouxemos pessoas fantásticas para a organização, mas eu acho que íamos tentar fazer um esforço por contratar propositadamente pessoas que tivessem uma visão completamente diferente do problema e complementar, e fazer isso mais cedo, do que o que acabamos por fazer, e que acabou por se revelar quer dizer, aqui um foguete claramente para o crescimento da empresa. Mas pronto, lá está. Como o Rui estava a dizer, passo a passo o caminho é Hum. para se ir fazendo, e acabou por acontecer também no momento certo. Está sempre a ver com as pessoas e às vezes nem dá para fazer diferente. Eu estava a ouvir e estava-me aqui a lembrar. Eu, no início disto, alguém chegava à minha frente a dizer que não tinha trabalho e eu perguntava se podia começar à tarde. Foi assim que isto começou. Quem é que queria trabalhar comigo ou quem é que queria trabalhar a recibos verdes e ir à rua bater porta para ir buscar, tentar arranjar créditos, que sabia que depois isso ia gerar uma comissão e era o que lhe ia pagar. Portanto, basicamente era quem pedia ajuda, quem não sei o quê, nós dávamos emprego no início a toda a gente. É essa história que se conta muito cá dentro, era eu que no início fazia as entrevistas, toda a gente, ainda tem pessoas que trabalham cá hoje que vêm dessa altura. Hoje, logicamente, tu consegues tomar outro tipo de decisão e ir buscar ao mercado aquilo que realmente necessitas, até porque sabes efetivamente o que necessitas e na altura nem sequer sabias muito bem o que é que precisavas. Portanto, a história faz parte, não é? É sempre muito difícil para mim, principalmente dizer o que é que ele mudava, o que é que. Epá, eu tenho muita dificuldade em mudar alguma coisa da minha história. Como eu te contava em off, eu em 2017 tenho um burnout, tenho uma separação de 2014, depois de 2017 separamos, os sócios começámos o projeto, tenho um burnout e eu sou mesmo grato a esse burnout porque eu sou muito melhor gestor. Depois, é aí que eu me assumo como CEO, é a partir de 2017, até lá não, até lá eu tinha uma gestão bipartida, dividíamos a gestão, dividíamos tudo, o que quer que seja, depois acontece ali alguma coisa e quando isso acontece e eu cá por assumir o doutor Finanças, é quando eu me assumo também enquanto uma pessoa diferente, enquanto CEO, enquanto uma coisa diferente. Portanto, ao longo desta jornada, eu tenho sempre muita dificuldade em estar alguma coisa fora dela, porque eu acredito mesmo que os erros são aprendizagens, não é? Aquilo que nós que achávamos que não devíamos. Se não o tivéssemos feito, a probabilidade de estarmos aqui era muito pouca, portanto, faz parte do trajeto. Tenho uma última pergunta para os dois, que gostava que respondessem sucintamente, mas com um porquê, que é que naquilo que é o modelo de gestão que vocês têm atualmente e que aplicam nas vossas respectivas empresas, qual é que é para vocês uma referência enquanto CEO e alguém que, quando pensam no estilo de empresa que querem ter e na forma como a coordenam, para quem é que olham? Vou começar por ti, Luís. Ah, por isso, eu tento normalmente sempre fugir dos nomes mais famosos. Mas eu acho que há, se calhar pela área onde eu estou, eu acho que pronto, aqui o CEO, neste caso da Nvidia, por isso, o Jensen Huang, eu acho que é um exemplo claro de como executar um plano arriscado, de longo prazo, com um impacto brutal, e que bit by bit acaba por criar uma organização que, mesmo mantendo um low profile, consegue ser hoje a terceira empresa mais valiosa no mundo, e que acaba por construir chips que vão aqui, vão suportar a próxima onda de inovações na área da inteligência artificial. Numa área super difícil como o hardware, numa área super não sexy como o hardware,
e sem ter aqui, sem ser tão espampanante como outros CEOs da área tech que nós bem conhecemos, consegue criar aqui um valor desmensurado e ultrapassar toda a gente aqui pela esquerda. Pronto. Dando só aqui uma nota, uma das coisas que ele diz, e ele deu recentemente uma entrevista em que lhe perguntaram uma pergunta que nos foi feita aqui, que é se começasse outra vez a empresa, o que é que farias diferente? E a resposta dele foi absolutamente deliciosa, porque ele disse: Eu não começava. Foi demasiado doloroso. Eu não começava, por isso, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu não ia começar. Ahm, Pronto, por isso esse é o meu modelo. Eu espero que no futuro olhe para trás e tenha criado um décimo do impacto que ele criou. Pronto, e se tiver a dizer a mesma coisa, que foi doloroso, sabia. E tu, Rui? Olha, eu vou ser um bocadinho mais romântico. Pergunto-me isso algumas vezes e eu vou sempre para o mesmo lado. Que é para o meu pai, que já nem está entre nós, que não tinha nada a ver, não era CEO, era coronel da GNR, mas que desde cedo eu me habituei a olhar para ele como o meu ídolo e a minha referência. Ele comandava centenas e centenas de homens e quartéis e sempre tratou as pessoas como pessoas. Isso para mim, efetivamente, foi aí que eu fui, é aí que eu ainda hoje me inspiro, que não é por tu teres um determinado estatuto que tens de tratar as pessoas de forma diferente. Portanto, ele foi claramente um líder de afetos e toda a gente, mas tem uma rua lá dentro de um quartel com o nome dele e um bar e o que é que seja. Pá, e é aí que eu vou buscar vou buscar mais aí, é aí que vou buscar a minha inspiração para ser aquilo que eu acho que deve ser. Porque o resto são as pessoas que fazem, as pessoas que estão cá dentro fazem. Eu colo só aqui um bocadinho esta gente que está comigo hoje em dia. Ótima resposta. Olhem, agradecer imenso a ti, Rui, e a ti, Luís, por terem estado aqui este bocadinho connosco. Agradecer a toda a gente que também se juntou a nós e ouviu estes dois senhores a falarem de desafios de gestão. Portanto, agradeço a toda a gente também e aviso desde já que haverá um novo Big Ideas no dia 15 de maio. A agenda vai ser partilhada nos próximos dias e, portanto, espero também ver-vos por lá, porque certamente também valerá a pena. Portanto, mais uma vez, obrigado, Rui, obrigado, Luís, Obrigado, e, obrigado. e vemo-nos por aí. Um abraço Obrigado. grande. Luís, um abraço também. Miguel, obrigado por tudo. Muito obrigado também.